com a pergunta da jornalista Sheila, da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, sobre o tema Objetivo da reunião com o governador e soluções. Por favor, Sheila. O governo já tem uma forte política de combate ao desmatamento ilegal e a incêndios florestais. Tá, muito obrigado aí, Sheila. Dentro dos tarefas que nós estamos cumprindo no presente momento em relação às atividades do Conselho da Amazônia, uma delas é comparecer a cada um dos estados para ouvir das lideranças locais, governador, seus secretários, presidentes de assembleia, pessoal de Tribunal de Contas, Procuradoria, as visões em relação às melhores formas da gente lidar com a proteção, com a preservação e com medidas para o desenvolvimento da região. Então, eu já estive em Roraima, já estive no Amazonas, estive no Amapá, no Pará, no Maranhão, e agora estou fazendo um outro circuito, que é aqui em Mato Grosso, daqui vou para Rondônia, e amanhã estarei no Acre. Em relação ao governador Mauro Mendes, o governador apresentou o seu plano de ação para o combate ao desmatamento ilegal e às queimadas ilegais, assim como nós debatemos todas as questões referentes, então, à presença dos governadores efetivamente no Conselho, que é um anseio de todos os governadores, questões aí ligadas a saneamento básico, questão ligada à força de proteção ambiental, a eventual criação de uma pelo governo federal de não utilizar o pessoal aqui da área, que já está empenhado, questão de fronteira, dos ilícitos que são cometidos na região de fronteira, questão das multas ambientais, dos altos valores que essas multas possuem e que, no final das contas, ninguém paga. Então, talvez valores mais exequíveis, o Estado realmente recebesse de volta esse recurso. Então, a reunião foi extremamente produtiva, ela até avançou no tempo, então houve um debate efetivo e nós, a minha equipe, eu e a minha equipe, saímos daqui hoje com uma visão bem mais clara daquilo que a gente tem que colocar em relação ao Mato Grosso. Tá bom? Seguimos com a pergunta de Antônio Carlos, do jornalista Antônio Carlos, da Record, Mato Grosso, ainda sobre o resultado da reunião. Bom dia, presidente. O senhor acabou de dizer uma solicitação do governador Mauro Mendes do retorno dos governadores dos 9 estados da Amazônia Legal para o Conselho. É possível isso, presidente? E outra questão, Mato Grosso tem 3 biomas, além da Amazônia, tem o Cerrado e o Pantanal. Esses outros 2 biomas podem ser tratados também nesse Conselho da Amazônia Legal ou não, e por quê? Em relação à questão dos governadores, é óbvio, eu vou levar esse problema ao presidente da República, porque o decisor final é ele. Quando houve a criação do Conselho, e isso eu tenho deixado claro para todos os governadores, que eles podem não pertencer ao Conselho de direito, mas pertencem de fato, porque eles estão sendo efetivamente consultados sobre as políticas necessárias, porque a nossa visão em relação ao Conselho era coordenar o que o governo federal está fazendo, porque há muito desperdício, superposição de esforços, os ministérios não se falam. Então, essa era a nossa finalidade inicial. Mas eu vou discutir esse assunto da presença efetiva dos governadores com o presidente Bolsonaro. Em relação aos outros, o que acontece? O Mato Grosso, ele tem, dentro da Amazônia Legal, parte pequena, que é ainda bioma Amazônia, uma grande parte é Cerrado. Então, são 2 situações distintas. Então, aquela parte do bioma Cerrado que está dentro da Amazônia Legal, óbvio que está abrangido pelo Conselho. Em relação ao Pantanal, não. O Pantanal aí já é um problema exclusivo do Ministério do Meio Ambiente, que ele não apenas trata da questão da Amazônia. O nosso caso específico é a Amazônia Legal. Tá bom? Seguimos com a pergunta da jornalista Jéssica, da Gazeta Digital, sobre desmatamento. Por favor, Jéssica. Bom dia. Sempre que falam em desmatamento em Mato Grosso, falam-se das lavouras e tal. Só que a gente tem um problema aqui que ganhou grande repercussão em 2015, que foi a extração de ouro e minerais
e agora está à tona de novo, de novas áreas invadidas. Eu queria saber quais são as medidas de fiscalização, controle e combate a essa prática aqui. Essa questão da mineração ilegal, né, a gente sabe ali naquela região de Ponte de Lacerda, né, nós temos o garimpo ilegal, é aquela história, né, o garimpo, né, a partir do momento que aparece, né, a possibilidade da existência de ouro, o garimpeiro ele avança para aquela região, né, muita gente, né, desempregada, muita gente que tem subemprego, né, e que vê aí uma oportunidade de ter algum ganho, né, e aí a gente sabe que na ilegalidade tudo viceja. Uma das situações fundamentais é a questão do projeto de lei em relação, né, à exploração de terra indígena, que tem que ser discutida dentro do Congresso e tem que haver uma legislação, né, que dê suporte a isso aí. Ou então que o Congresso decida que é proibido. E aí será a repressão pura e simples para impedir, né, ou buscar impedir. Vamos lembrar que essas áreas são enormes, né, e os nossos efetivos não são, né, assim como os recursos, não são tão enormes assim. No presente momento, o que é que nós temos que fazer? Fora a campanha de conscientização, a questão vamos dizer, da comunicação, né, os órgãos do governo encarregados de proteção, né, e de preservação, eles têm que fazer o seu papel, né, e é o que nós andamos buscando fazer. Tá bom? Prosseguindo na coletiva do senhor vice-presidente, teremos a pergunta do jornalista Vinícius, do site O Livre, sobre objetivo da reunião. Por favor, Vinícius. Senhor presidente, bom dia. Um dos objetivos do Conselho tem sido tratar sobre o desenvolvimento da Amazônia Legal. Gostaria de saber, na avaliação do senhor, como esse desenvolvimento deve ocorrer, alinhado também à questão da preservação, e se o agronegócio ele está alinhado a esses objetivos. Muito obrigado aí, Vinícius. A questão do desenvolvimento, né, o desenvolvimento da Amazônia, né, ele está ligado, né, a um problema de infraestrutura, né, nós temos uma questão séria aqui de infraestrutura, principalmente aqui no nosso estado do Mato Grosso, que é um estado grande produtor de grãos. A agricultura aqui no Mato Grosso é uma agricultura 4.0, né? Nós podemos ter alguns problemas aí na área de assentamentos, a turma mais ligada à agricultura familiar, que não tem assistência técnica, não é, que tem dificuldade para escoar sua produção, não é, e que, porventura, aí acaba descambando para algum tipo de ilegalidade. Então, nós temos que buscar apoiar essa população mais desvalida. Ainda na questão do desenvolvimento, o desenvolvimento social. O desenvolvimento social é fundamental. Não é? Por isso que se discutiu a questão de saneamento, não é? A questão do apoio de saúde. Não é? Nós temos ainda doenças endêmicas como dengue, febre amarela, malária, não é? Que os organismos do Estado têm que ter um olhar mais rigoroso, não é? E com uma capacidade realmente de apoiar essas populações que vivem, não é, nessas áreas mais isoladas. Né? E óbvio que nós temos que discutir, né, aí entra o problema da bioeconomia. Né? A bioeconomia ela fica muito no terreno, não é, de, vamos dizer assim, da fantasia e muito pouco no terreno da realidade. Né? Então, existem diversos institutos de pesquisa, nós temos lá em Manaus o CBA, nós temos o INPA no Pará, não é? Muita gente fazendo o mesmo tipo de pesquisa, então tem que haver uma divulgação maior, uma interação, uma integração maior. Tá bom, Vinícius? Dando prosseguimento à entrevista, teremos a pergunta do jornalista Bruno Garcia, do site Media News, ainda sobre a reunião. Boa tarde, general. O senhor tem essa missão aí de melhorar a imagem desse setor aqui da Amazônia Legal. Como que o senhor avalia a atitude do presidente de levar um humorista para evitar perguntas a respeito do PIB brasileiro? Olha, Bruno, procedimentos do presidente, não compete a mim criticá-lo publicamente. Compete a mim conversar com ele, quando ele julgar necessário o meu assessoramento. Então, essa questão aí eu pulo fora, tá bom? Por favor. Vamos seguir a regra da reunião. Uma pergunta. Não atrapalha. O meu trabalho não é atrapalhado por isso aí. Tá bom, Bruno? Seguimos com a pergunta da jornalista Érica,
do site Olhar Direto sobre política partidária. Bom dia, presidente. Nós estamos aqui no Estado no meio de uma eleição suplementar aí. Eu imagino que o senhor deva ter conversado sobre isso aqui durante a sua visita. Eu queria saber como é que o partido do senhor deve se comportar nesse pleito, se existe algum direcionamento para candidato e se o senhor deve acompanhar ou não aí a candidatura que será apoiada pelo presidente da República, que deve ser lançada amanhã à noite, de uma tenente da Polícia Militar. Muito obrigado aí, Érica. Essa questão da eleição suplementar, né, do senador que vai para o lugar que era da juíza Selma, né, o meu partido, o PRTB, até o presente momento, ele não tem candidato. Havia uma pessoa aí que teria, em algum momento, se filiado ao partido, mas acabou que a ficha não tinha sido assinada corretamente, então ele não tinha capacidade de se candidatar. Então, eu estou aguardando aí o posicionamento efetivo do presidente da República, não é? Não é uma tarefa que esteja, né, digamos assim, no meu escopo principal agora, porque as minhas energias estão voltadas para assessorar o presidente nessa questão do Conselho da Amazônia. Tá bom? Dando seguimento, teremos a pergunta do jornalista Jacques, da RD News. Uma pergunta livre, por favor. Presidente, ontem o presidente Jair Bolsonaro falou nos Estados Unidos que a eleição vencida por vocês em 2018 teria sido fraudada e que vocês teriam vencido, na verdade, no primeiro turno e teriam sido obrigados a enfrentar um segundo turno na eleição. O senhor concorda com essa tese aí apresentada pelo presidente? Acredita que essa situação tem que ser apurada, tem que ser esclarecida? Como que o senhor vê toda essa questão, general? Olha, eu também tomei conhecimento desse assunto pela imprensa, né? Eu lembro que durante aquele período da eleição de 2018, né, ocorreu muita discussão a respeito da questão da urna eletrônica, voto impresso. Né? Acho que o presidente ele quis se referir mais a isso aí. Vamos lembrar que já de algum tempo atrás ele tinha conseguido aprovar, acho que foi em 2015, um projeto de lei que tornava obrigatório o voto impresso, que depois foi derrubado porque poderia, né, identificar o voto da pessoa. Então, acho que o presidente levou mais a discussão para esse lado. Então, eu julgo que vocês aí têm que aguardar o retorno dele para o Brasil, né, e buscar esmiuçar esse assunto. Eu, da minha parte, não tenho nada a acrescentar a esse respeito. Tá bom? Seguindo, teremos a pergunta da jornalista Eunice Ramos, da TV Centro-América, sobre estratégia de combate ao fogo. Por favor. Boa tarde, presidente. Nós tivemos, no ano de 2019, principalmente aqui em Mato Grosso, muitas queimadas, e não foi só em Mato Grosso, também extensivo a outros estados. Quais serão as estratégias do Conselho para combater isso, que nós teremos mais à frente aí, novamente, o período de seca e as queimadas devem voltar? De que forma, na prática, o Conselho pretende trabalhar? E também, aproveitando, eu gostaria de saber do senhor como que o senhor vê essa crise mundial aí, em relação ao coronavírus, e como que, na sua opinião, o Brasil, quais seriam as saídas para o Brasil nesse sentido? Muito obrigado, Eunice. Estratégia de combate ao fogo é uma coisa muito simples, né? Em primeiro lugar, nós temos que ter um sistema de monitoramento que seja efetivo, não é? Eu sei que, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, o governador já tomou as medidas para se antecipar ao problema, né? Ele utiliza aí as imagens do sistema Planet, né, que são umas imagens de resolução muito boa e que lhe dão capacidade, né, de quase que de imediato, né, ele ter um controle sobre o que está acontecendo no terreno. Em relação ao governo federal tem 3 sistemas, né, que é o sistema do INPE, né, temos o sistema do Sensipan e temos o próprio Planet, contratado pela Polícia Federal. Aí vocês já podem ver que existe até uma superposição de recursos e que poderiam ser melhor equacionados no futuro. É uma das tarefas que eu considero importante. E o que a gente tem que fazer é ser proatividade. Né? Nós temos que nos antecipar ao problema e ter gente, né, no terreno, né, com capacidade de, se não impedir, pelo menos, né, a tempo impedir que o fogo progrida da forma como progrediu ano passado,
e que, no nosso caso aqui, também houve a cooperação dos nossos vizinhos bolivianos, que também teve uma grande incidência de queimada do outro lado da fronteira. Né? A outra questão que você colocou foi... Coronavírus, né? E a crise. Tá, sente. Tá bem, Eunice. O coronavírus, né, eu acho que... até eu respondi para os colegas de vocês, né, ontem, quando cheguei na vice-presidência. Né, é a primeira epidemia da internet. Né? Então, quando a gente olha o grau de letalidade dele, é um grau de letalidade muito baixo. Vamos só colocar aqui, por exemplo, esse ano aqui no Brasil já morreu muito mais gente de dengue, não é, do que de qualquer outra coisa, e a gente ainda não conseguiu ter uma solução, não é, efetiva para essa questão do mosquito da dengue. Não é? Então, eu não vejo com grande preocupação, ou existe, não é, uma transmissão via rede social de um certo pânico. Não é? A própria China ela já atingiu o pico, se eu não me engano, hoje, né, parece que só apareceram 19 novos casos de coronavírus na China, ou seja, ela já atingiu o pico e está na descida. O outro país que realmente, né, assusta, né, assim, é a questão da Itália, mas a Itália tem grandes aglomerações, não é? É um troço meio... Né, a Itália ainda... Né, a questão organizacional ali não é tão... Né, como é em outros países, não é tão acentuada como é em outros países, né? Muita gente vivendo em pequenas vilas, né? Muita gente de idade, a maioria das pessoas que morreram na Itália, todos têm na faixa de 80 anos, né? Então com algum problema de saúde. Então a gente já sabe mais ou menos quais são, né, as reações. O que eu vejo também, né, é que no mundo que nós vivemos hoje, em termos dos mercados, né, aí eu gosto de citar o Thomas Friedman. Thomas Friedman ele dizia que o mundo hoje da economia e da questão, né, dos mercados eletrônicos, ele tem dois grupos, os rebanhos eletrônicos e os supermercados. Os rebanhos eletrônicos, né, é essa turma que joga na Bolsa de Valores, não é? Sejam pequenos investidores, sejam grandes investidores. Então, esse pessoal ele fica o tempo todo, não é, buscando não perder dinheiro. Então, quando ele sente que algo está o prejudicando, ele retira aquele recurso e vai para aqueles ativos que ele sabe que são estáveis, ou investe na moeda americana, no dólar, ou investe no ouro, e, em consequência, tivemos essas quedas das bolsas de valores, e ainda atreladas à questão da briga entre a Rússia e a Arábia Saudita, por causa do problema do petróleo. Não é? Que hoje o petróleo já volta a subir de preço. Então, só uma oscilação, né, que é fruto desse mundo globalizado, dessa interligação total que a gente está vivendo. Eu recordo, por exemplo, o seguinte: há 2 meses atrás nós estávamos com o problema da carne. Alguém lembra do problema da carne? Não, o preço voltou ao normal e ninguém anunciou que o preço voltou ao normal. É o que vai acontecer com essa questão do coronavírus. A partir do momento que a China, né, conseguir reequilibrar e se reorganizar e voltar a produzir, ou seja, as pessoas puderem ir trabalhar novamente, porque a produção está caindo, porque as pessoas não estão indo trabalhar, né, para não pegarem a doença. A partir do momento que isso ocorrer, a economia volta a subir. Tá bom? Encerrando a nossa entrevista coletiva, nós teremos a pergunta do jornalista Marcelo Duarte, do site Marreta Urgente, sobre a estratégia do Conselho da Amazônia. Bom dia, general. Todos sabemos que o tráfico internacional de drogas é um grande problema. Os governos de esquerda no Brasil sempre falaram, como FHC, como o governo Lula, o governo Dilma, que iriam resolver o problema das fronteiras, e isso ficou apenas no papel. Efetivamente, agora o governo Bolsonaro, que é um governo de direita, pretende usar tecnologia, pretende usar convênio com países para combater, e aonde o Mato Grosso, nessa questão do Conselho da Amazônia, está inserido. E uma outra pergunta de curiosidade: o senhor, como gaúcho, vai torcer por qual time no Grenal de quinta-feira? Tá bem. Muito obrigado aí, Marcelo, pela pergunta. Nós não temos problema de fronteira, né? Nós temos problema na fronteira. Mas vamos lembrar que nós temos quase 17 mil quilômetros de fronteira com 10 países distintos. Eu sempre comparo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz fronteira com 2 países. Um é o Canadá, ao norte, zero trauma, né?
e o outro é o México ao sul, e a fronteira dos Estados Unidos com o México é mais ou menos a fronteira que nós temos com a Bolívia. Ele controla? Controla nada ali, né? O maior problema é construir muro, com todo o aparato tecnológico. Então, nós temos procurado, aí nós temos, né, desde a Polícia Federal, com as suas atividades, o Sistema Integrado de Fronteira, que é um dos projetos estratégicos do Exército, e que começou com um projeto piloto no Mato Grosso do Sul, e agora vai se estender aqui para o Mato Grosso e para Rondônia, né? Nós temos buscado essa questão de estabelecer um certo controle das nossas fronteiras. Nós temos um problema que 3 dos nossos vizinhos são os maiores produtores mundiais de cocaína, né? Colômbia, Peru e Bolívia. Então, temos que fazer um trabalho integrado entre o Ministério de Relações Exteriores. Então, tem que haver, se não há combate do lado de lá, não adianta a gente combater do lado de cá, né? É chovendo molhado. E, óbvio, a integração, né, da presença do Estado nas fronteiras, porque muitas vezes não há essa integração, né? Muitas vezes está só o Exército, né? Muito pouca gente da Polícia Federal, muito pouca gente da Receita Federal, né? Aqui no Mato Grosso existem unidades de patrulhamento de fronteira, unidade de reconhecimento de fronteira. Então, tem que haver essa integração e a forma como nós estamos trabalhando, tá? Então, o ministro Sérgio Moro já está criando em Foz do Iguaçu, né, um posto integrado de monitoramento de fronteiras, né? O próximo passo pode ser avançar para o lado de cá, onde nós temos uma série de problemas, tá? E em relação à tua pergunta, não é? Última pergunta, eu sou gaúcho, mas eu sou flamenguista, pô, então eu só lamento para o Grenal de quinta-feira. Está encerrada a entrevista do senhor vice-presidente. Nós agradecemos a participação dos veículos de comunicação na pessoa dos jornalistas que aqui o representam. Uma boa tarde. Muito obrigado aí, pessoal. Um abração aí para todos, hein? Bom.